Nós estamos com esse tema evangelístico, né? O tema que foi colocado, provavelmente Deus colocou no coração do nosso pastor, para que a gente pudesse estar ministrando durante todo esse mês, um mês que se finda, um mês que chegamos ao fim, né, dos cultos de domingo, o último domingo do mês, falando sobre evangelismo. E nós fomos muito impressionados pela palavra do Senhor hoje pela manhã, e aprendemos um pouco mais daquilo que Ele quer para nós, né? Falamos sobre evangelismo. O que é evangelismo? O que é evangelizar? O que é chegar diante de pessoas que talvez nós temos contato, nós temos um ambiente com eles, mas nós não conseguimos chegar para essa pessoa e dizer o quanto ela é amada pelo Senhor. Então é algo muito simples você dizer para a pessoa, assim como você diz para a pessoa sobre futebol, você conversa com a pessoa sobre futebol, sobre tantas outras coisas, sobre o trabalho, você também poderá falar de uma forma bem simples daquele que deu a sua vida por aquela pessoa. Falar sobre evangelismo é falar sobre boas notícias, sobre boas novas. Evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhece e explicar para quem não as entende. Eu falei isso pela manhã, frisei bastante essa frase, para que nós não venhamos perder, né, esse contato, perder esse desejo no nosso coração de aprender um pouco mais. Falamos em diversas áreas, na questão do evangelismo, na questão da responsabilidade, né, onde Jesus olha para os discípulos, diz para os discípulos que o campo se abranquejam, dizendo para eles, todos carecem, todos precisam do arrependimento, todos precisam de conhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tem distinção de pessoa, branco, negro, pardo, médico, letrado, humilde, todas as áreas, todos os homens, todas as mulheres, todos precisam conhecer na íntegra o amor de Jesus. Fomos falando isso pela manhã, fomos ali trabalhando em João 1, né, João 1, do 1 ao 23, falando do verbo, daquele que se fez carne, que a Bíblia diz que tudo que foi feito foi por intermédio dele, e tudo que foi feito sem ele, nada se fez. Mostra-nos, querido, o amor sublime, o amor soberano, o amor incondicional do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, onde nós reconhecemos a grandeza, quando Deus olha e diz que enviaria o seu Filho para morrer por mim, por você. Querido, que amor é esse? Que amor é esse? Que eu e você precisamos de fato não perder o fio da meada, que eu e você precisamos de fato encontrar esse refúgio na palavra, refúgio em Deus, refúgio naqueles que estão ao seu lado para te impulsionar, para te colocar para cima. E eu falei hoje pela manhã que há muitas pessoas passando por problema, há muitas pessoas travando brigas tremendas na própria família, por rejeição, por pessoas que não dão crédito para elas, pessoas que se sentem abatidos, se sentem desanimados. Muitas dessas pessoas querendo dar cabo da sua própria vida porque não se sente amada. Talvez tenha falhado um dia aqui, outro ali, mas isso não significa e não justifica que nós não podemos estender às pessoas o perdão, o amor de Cristo. A palavra do Senhor ela é verdadeira, a palavra do Senhor é imutável. Diz a Bíblia que tudo nessa vida é passageiro, querido, mas a palavra do Senhor permanece fiel em todo o tempo. E eu mencionei que eu gostaria de tocar, né, na palavra do Senhor,
a respeito de um jovem, a respeito de um homem que tinha uma família. A Bíblia diz que ele tinha uma família, mas era rejeitado. Tinha amizade, mas essas amizades não chegavam perto. Ou seja, era totalmente desprezado. Por quê? Porque era chacota, porque era um homem lançado na mão do inimigo, se deixou ser usado, se deixou ser ali cometido por várias situações. Eu gostaria de citar esse homem, gostaria de falar sobre este homem, que talvez eu e você possamos perceber que outrora nós éramos assim. Diz a Bíblia que Jesus chega em uma cidade chamada Gadara, ou muitas pessoas também falam sobre Gerasa, e se depara com um homem possuído de demônio. Você conhece essa história? Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe como que ele se apresentou diante de Jesus? Você sabe como se deu o momento em que ele se encontrou com Cristo? Diz a Bíblia que ele, ao ver Jesus desembarcar, sair do barco, melhor dizendo, ele se lança aos pés do Senhor. Que parte tenho eu contigo? Um homem que era amarrado com correntes, as pessoas tentando impedi-lo que ele tivesse no meio da sociedade, talvez na sua própria casa, no seu próprio lar, travavam ele, prendiam ele com trancas, com corrente, mas nenhuma dessas trancas conseguia segurar este homem. A Bíblia diz que ele arrebentava tudo, nada conseguia prendê-lo. Ele se feria, ele pegava casca, ele pegava pedaço de pedra e se cortava todo. Um homem totalmente desprezado, um homem totalmente largado ao mundo, ao léu. A Bíblia não chega a nos dizer que ele ficava dia e noite nos sepulcros. Agora, me diz uma coisa: quem gostaria de ter amizade com um homem desse tipo? Quem gostaria de se aproximar de um homem desta forma? Um homem provavelmente violento, um homem provavelmente furioso, um homem que expressava na sua face o desprezo, poderia dizer assim, a amargura, um homem que expressava dentro do seu próprio coração um sentimento de destruição. Me diz, será que você teria contato com este homem? Será que nós tínhamos essa coragem de chegar até ele e dizer do amor de Jesus, do amor de Deus? Provavelmente não. Provavelmente não. Há muitas pessoas que transitam, que passam por nós, num estado um pouco parecido como este. E nós não queremos nem chegar perto. Há pessoas que chegam perto de nós que fedem, pedinte, mendigo, e eu me deparo com muitas situações como esta, que chegam perto de mim pedindo alimento, e a gente prepara algo para ele e dá, e não é fácil. Mas a verdade é, querido, que Deus nos chama para orar por essas vidas. A verdade é que Deus nos chama para liberar uma palavra para a pessoa num estado como este. E diz a Bíblia que este homem chega diante de Jesus e tem um diálogo, não ele, mas os demônios. Que parte tenho eu contigo? Quando ele avista Jesus, os demônios se prostram e o adoram ao Senhor dos senhores, Rei dos reis.
É isso que a Bíblia nos diz, é isso que a Bíblia nos conta. Jesus cura este homem, Jesus libertou um sujeito que ninguém conseguia chegar sequer perto. E fazendo isso tudo, diz a Bíblia que Jesus foi rejeitado naquela cidade. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 5,15. Marcos 5,15. Eu dei uma prévia aqui. Essa história começa lá no capítulo 5 de Marcos e vai até o 20. E eu gostaria de lermos apenas alguns versículos em Marcos 5,15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra dele. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eis a tua palavra lida, eis a tua palavra que é poder, majestade, é ensinamento, é vida. Que o Senhor possa de fato mais uma vez falar ao nosso coração. Aqueles que nos acompanham, Senhor, hoje na íntegra, ao vivo, possam ser cheios da tua presença. Aqueles que irão nos acompanhar amanhã ou daqui a um mês, que o teu nome venha a ser exaltado. Fala conosco, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Uma coisa que eu esqueci de avisar: na próxima semana nós estaremos já no YouTube, ok? Na próxima semana nós já estaremos direto no YouTube. Então, se programe, coisas novas o Senhor tem para nós, amém? É sobre esse rapaz que eu gostaria de falar nesta noite. Jesus se depara com essa situação, expulsa todos os demônios, demônio esse que foi lançado aos porcos, e aos porcos a precipício, e aquele homem foi liberto, curado e sarado. Pois bem, como eu falei, Jesus provavelmente iria continuar a sua caminhada, mas diz a Bíblia que as pessoas rogavam-lhe ao Senhor para que se retirasse daquela cidade de Gadara. Jesus, entrando no barco, aquele homem deseja estar com ele, deseja seguir viagem, deseja estar junto ao mestre para aprender, provavelmente, para ser enriquecido na sua fé, para estar junto com os discípulos, fazendo parte daquele povo que iria proclamar a glória do Senhor ao lado do mestre. Mas o Senhor Jesus Cristo não permitiu, dizendo para ele: não, você vai e prega aos seus. É bem natural, querido, quando a gente chega à igreja, é novo convertido, é o caso deste homem que foi liberto, que se converteu ali, de estarmos num banco, ouvindo a palavra do Senhor,
sendo ministrado pelo Senhor, sendo acolhido, sendo amado pela igreja. É natural que nós sentimos esse desejo, esta vontade. É natural que eu e você, ao chegarmos na igreja como novos convertidos, queremos ficar no nosso cantinho, apenas recebendo, sendo alimentado de uma boa palavra, sendo alimentado de um bom culto, de excelentes louvores, e sendo enriquecido, alicerçado na fé. Isso é natural. Porque muitas vezes nós não queremos nos envolver, não queremos nos aproximar. Tem coisa melhor do que estarmos num banco ouvindo a palavra do Senhor? Tem coisa melhor do que nós estarmos na nossa casa, sentindo conforto, participando de um culto? Eu digo a você, querido, que tem. Eu digo a você que tem coisa muito melhor do que isso. Além de sermos alimentados, além de sermos trabalhados, além da nossa fé ser aguçada cada dia, cada vez mais, é nós esgaçarmos a nossa manga e partir junto com Jesus para a seara. Porque diz a palavra do Senhor que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Há pessoas lá fora precisando urgentemente de ouvir a palavra do Senhor. Há pessoas aqui da própria igreja precisando de um abraço, precisando de uma palavra que possa motivá-lo. Há pessoas, talvez do seu lado, querido, precisando de uma palavra para que ela possa entender que ela faz parte e faz falta no meio do povo de Deus. Nós não podemos simplesmente ficar no nosso conforto, porque de fato é confortável. Eu sair da minha casa num domingo como este, maravilhoso, após um culto pela manhã, eu tenho que sair para vir para a igreja, cultuar o Senhor. Talvez eu possa dizer para você que é importante que você faça uma reflexão da sua vida, faça uma reflexão do seu desejo, faça uma reflexão da sua vontade, faça uma reflexão da sua gratidão a Deus. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, em todo esse tempo que o Senhor Jesus ficou, Ele não parou um minuto. Ele não parou um minuto. Há um momento que os discípulos, Senhor, para comer, para se alimentar. E Ele diz com seus próprios lábios, não, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não posso perder tempo. Em todo o tempo, Jesus nos mostra isso, o seu vigor, a sua vontade, o seu desejo de cumprir a palavra de Deus. No verso 18 e 19 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplica-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Uma ordenância do Senhor, é o ide de Jesus, de nós não perdermos tempo com coisas que não são relevantes, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, eu vejo situações no trânsito, eu vejo situações no mercado, pessoas que brigam, pessoas que arrumam confusão por nada. Pessoas que, em vez de poder investir o seu tempo, o seu conhecimento na obra de Deus, arrumam problema porque alguém, sem perceber, passou à sua frente. E assim acontece na igreja também. Pessoas que arrumam um problema por nada. E não foi para isso que eu e você fomos chamados. Nós não podemos perder tempo. Porque eu quero ser o primeiro da fila, porque esqueceu de mim, porque o pastor não me deu um bom dia, o pastor não me deu a paz do Senhor. Muitas pessoas perdem tempo por conta disso. Mas o que é o real, o que é a verdade, é nós ocupar
a nossa mente, ocupar aquilo que o Senhor tem nos entregado, querido, para fazer a obra de Jesus. Jesus, ao entrar no barco gadareno, suplica Jesus para que levasse ele junto. Jesus poderia levá-lo? Sim, poderia levar, sim. Por que não? Quantas pessoas foram arrebanhadas por Jesus? Quantos discípulos acompanharam Jesus? Multidão, querido. Pessoas que aonde Jesus ia falar das boas novas. Multidão se aglomerava. Pessoas que passavam ali horas ouvindo a palavra de vida. Por que Jesus não levaria, não poderia levar esse jovem? Porque para este homem tinha uma missão de pregar aos seus, uma missão de falar o Evangelho, uma missão de dar boas novas. E Jesus foi muito claro com ele. Jesus dá essa ordenança para ele: vai para a tua casa, querido, para os teus, para os seus familiares, aqueles que não acreditam em ti, aqueles que não conseguem te ver, aqueles que querem distância de você, diz para ele o que Deus fez na sua vida. Diz para eles o que o Senhor fez para você, a compaixão que Deus teve de ti. E diz a Bíblia que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e diz a palavra de Deus que todos os admiravam. Eu já falei aqui, e não me canso, querido, de falar. Talvez você tenha passado experiência parecida com esta que eu passei. Pessoas próximas da minha família, onde olhava aquele barrigudinho ali, cheio de verme, barrigudão, né, por volta de 8, 9, 10, 15, 13 anos, e falavam que eu e minha irmã não daríamos para nada, que nós não seríamos ninguém, e davam ali vários adjetivos que você possa imaginar. Como isso dói, querido, uma criança, um jovem ouvir isso. É tipo nós falarmos para o nosso filho: você nunca vai dar para nada, você não presta para nada. Não faça isso, não faça isso. E quantas vezes eu ouvi isso? Deixa eu te dizer algo, querido, que eu aprendi na própria pele. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Não se detenha, não retenha no seu coração aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Se você é uma pessoa comprometida com Deus, se você é uma pessoa que viu uma luz ao fim do túnel e agarrou a esta luz que é Jesus, irmãos, não pare, não se detenha, não se ache menor, não, porque você é o que Deus diz que você é. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa linda! Como nós somos preciosos para o Senhor, como nós somos sensíveis à mão do Senhor, aos olhos do Senhor, porque o olho, né? A menina dos olhos é tão sensível, o cuidado que Deus tem com a sua vida. Talvez você tenha passado experiência como essa, como este homem, que os seus familiares, que os seus vizinhos, que os seus amigos, que eles tivessem amigo, provavelmente algum momento da sua vida ele teve, mas nenhuma dessas pessoas queriam a aproximação dela. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pela minha e pela sua vida. Deus dizendo para você e para mim, querido, a importância que nós temos para o Senhor.
E Ele diz para você constantemente: você é precioso. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Amar o mundo é amar você, é amar a mim, é amar a humanidade, o povo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. Que amor é esse? Amor incondicional. Não aceite, querido, o que as pessoas dizem que você não é. Ninguém, não deixa as pessoas dizer que você não é um ninguém, que você nunca vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum. Querido, Jesus te fez mais do que vencedor. Aleluia! Diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedor, e isso importa, querido. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós entendemos que não há outro caminho, que não há outra direção, a ponto dos discípulos dizer: Senhor, para onde iremos? Porque só Tu tens a palavra da vida eterna, e é para lá que eu e você vamos caminhando, querido. Não importa o que o mundo tenta pregar, não importa o que o mundo fala, o que você é, o que importa é que nós precisamos ter a nossa vida diante do Senhor para almejarmos e ir juntamente com Ele, porque Ele virá resgatar a sua igreja. Aleluia! Oh glória! A igreja, interessante que quando a igreja foi avisada sobre a minha ordenação pastoral, e alguns irmãos que estavam aqui nos parabenizando, abraçando, muitos emocionados, pessoas liberando palavras de motivação, palavras de incentivo, palavras de bênção. Umas dessas irmãs muito me marcou quando ela abraçou e me falou no meu ouvido, chorando, que alguns anos atrás ela entra na nossa igreja mãe e se depara com a minha pessoa ministrando naquele dia, pregando naquele dia, e ela falou que naquele momento a presença de Deus tomou o seu coração de tal forma que ela saiu dali convicta e cheia na sua alma que só Jesus realmente salvava. E ela está conosco até os dias de hoje. Note, querido, eu nem sabia, eu não tinha nem esse pensamento, nem esse conhecimento, a importância que nós temos no reino de Deus, de abençoarmos pessoas, de liberarmos palavra que possa encher o coração daquela pessoa, que possa transformar aquela pessoa, a sua vida, a sua conduta, através da palavra de Deus. Eu nem sabia. Assim como este jovem que foi dito para Jesus: olha, você não vai comigo, a sua missão é outra, de pregar o Evangelho, de mostrar para eles o que Deus tem feito na sua vida. E diz a palavra de Deus que todos os admiravam. Aleluia, aleluia. Penso que foi isso que aconteceu com este jovem, ou algo parecido. E não é fácil, querido, nós sabemos disso. Não é fácil, mas também não é impossível. Exalar, pregar, falar, sussurrar que Jesus salva, que Jesus cura, que sem Ele nada podemos fazer. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos deparamos com a leitura que diz lá no verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós notamos aqui algo muito simples, muito fácil. Mas quando você começa a pesquisar, quando você começa a estudar, você vai ver que lá em Gadara,
Gerezareno, né? Existia não somente essa cidade, mas era tipo uma metrópole, bairro dentro de bairro, e diz a história aqui, que seriam 10 cidades, que eu até denominei aqui, escrevi, entre as 10 cidades que formavam a antiga Decápolis, cuja população em sua maioria era grega, estava Gadara, Gerasa, Damasco e Filadélfia. Não é a Filadélfia da Ásia Menor, não, é a outra, que hoje é a Amã, capital da Jordânia. Eram várias cidades que este homem saiu pregando, preparando o ambiente para que, quando Jesus voltasse, quando talvez, eu aqui quero conjecturar alguma coisa, ou imaginar que quando Paulo chega até este lugar, o povo já tinha sido avisado, o povo já tinha tido uma prévia do evangelismo de Jesus, talvez através deste homem. Quem sabe este ex-endemoniado de Gadara teria sido o primeiro missionário da atual Jordânia. Se nós entrarmos a fundo na palavra de Deus, que não é o caso agora, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele viajou por ali, já pessoas que já ouvia falar, né, da mensagem da cruz, né, é bem nítido, bem claro isso, que quando ele chegava, diz a Bíblia que pessoas já tinham ouvido falar. Quem sabe este jovem, um endemoniado, que não tinha o seu momento, talvez não teria sido ele, né, o precursor da palavra do Evangelho das Boas Novas. Né? É muita história, muito estudo, muita pesquisa, para que nós pudéssemos chegar a esse consenso. Mas diz a Bíblia, querido, que eu não quero aqui me cansar de dizer que todos se admiravam. Pela manhã eu perguntei: que tipo de voz você tem sido na sua cidade? João Batista foi questionado algumas vezes por aqueles que estavam ao seu lado: quem és tu? Por acaso tu és profeta? Ele disse: não, eu não sou profeta. Você é o Elias? Não, eu não sou Elias. Ele diz apenas o seguinte: eu sou a voz que clama no deserto, arrependei-vos. E a pergunta foi: que tipo de voz você tem sido? Entenda a importância de falarmos de Jesus. Disse Jesus: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todos os homens que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É verdade que muitas vezes nós nos sentimos incapazes de realizar o ID de Jesus, mas não é impossível, querido. Precisamos viver esse Evangelho. Evangelizar precisa ser um hábito de vida, um hábito nosso. Um dia a palavra do Senhor chegou até você. Um dia a palavra das boas novas entoou no seu ouvido, encontrou espaço no seu coração, a ponto de você ser persuadido pelo Espírito Santo e se entregar, se envolver, se deixar levar pela presença de Deus, e hoje você está aí lavado, remido pelo sangue do Cordeiro.
Jesus está próximo. Ele voltará para buscar a sua igreja. Evangelizar é contar essa notícia para quem não as conhece e explicá-la para quem não a entende. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho força, eu não consigo. Consegue. Se você parar para analisar, você consegue. Conta a história que uma criança brincando com o seu carrinho, e de repente o seu carrinho cai atrás do armário, e ele tenta empurrar o armário com toda a sua força, e o seu pai passando olha aquilo e fica observando aquela criança tentando buscar o seu brinquedo, tentando empurrar o armário, mas é óbvio que ele não consegue porque ele é muito pequeno. E o pai pergunta: o que você está querendo aí, filho? Eu estou querendo pegar o meu carrinho, meu brinquedo que caiu lá atrás, pai. Mas filho, você não vai conseguir. Eu vou, pai, eu vou. E está ele empurrando o armário nem sinal de mexer estava dando. E o pai fala para ele: usa toda a sua força, filho. Ele: eu estou usando, pai, Usa toda a sua força, pai. Ele: eu estou usando, pai, eu estou usando. E o pai olha para ele e diz: filho, você não está usando toda a sua força. Entende, querido? Toda a força daquela criança estava no seu pai. A força daquela criança era o seu pai. A nossa força, o nosso empenho, o nosso vigor vem do Senhor Jesus. Busque nele, se entregue a ele, esteja mais próximo dele. Jesus falou para nós que não seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também disse: eu e meu Pai somos um. Ou seja, quer conquistar, une-se o seu coração com a vontade do Altíssimo. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu posso ver uma escrita linda aí de amém, um glória a Deus, Deus seja louvado, Deus é a nossa força e o nosso refúgio. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite, querido. Que o Senhor possa de fato ter falado ao seu coração, que tudo é possível ao que crer. Ore a Deus, se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Porque é possível, querido. Quem sabe durante toda esta semana, o Senhor pode te dar uma oportunidade de falar algo bem simples, mas que pode transformar a vida de uma pessoa, dizendo para ela: Jesus te ama. Eu quero orar por você. Eu quero orar com esta igreja linda. Eu quero colocar diante do Senhor toda a nossa caminhada. Oh Jesus, fecha os teus olhos, querido. Fecha os teus olhos. Só você e Deus sabe de fato o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua família, quantas pessoas que precisam ser alcançadas, assim como este endemoniado que se deparou com Jesus foi liberto, foi a Decápolis, a mais 9 cidades, pregou o Evangelho, falou das boas novas. Assim você tem feito, querido, na vida da sua família, assim você tem feito onde você está trabalhando, assim você vai fazer quando as aulas estiverem voltando. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua graça,
que o teu entendimento, que o teu amor, que a tua misericórdia possa estar debaixo da proteção de cada um dos meus irmãos, que a tua misericórdia possa alcançar cada uma dessas vidas, para a honra e glória do teu nome, e que todos digam amém. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que amanhã nós estaremos aí, com culto de oração, às 20h30, dizer para você também, que eu acabei esquecendo de citar, de falar, a importância que você, de devolver aquilo que pertence ao Senhor, o seu dízimo, a sua oferta. Não sei se vão estar colocando aí na sua tela, mas que você possa estar fazendo isso, que você possa estar devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Estamos aí avançando, temos conta, compromissos a ser quitados, a pagar, então faça isso, ok? E eu espero que a palavra do Senhor tenha sido liberada no seu coração nesta noite, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, e que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus, amém e amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, amém.